Olá, estamos começando mais um programa Reflexões, hoje com a presença amiga e distinta de Sandro Vieira, presidente do IBQP, Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Seja bem-vindo, Sandro. Obrigado, Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Sandro, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que interessa a quem está nos assistindo e participando com a gente, que é entender o que é o IBQP, né? O que é esse instituto? Bom, primeiro as pessoas sempre falam assim, pô, o IBQP é uma sopa de letrinhas, né? E eu, obviamente, concordo, né? Muitas pessoas acabam confundindo, colocando o P antes do Q e assim por diante, mas efetivamente o que é o IBQP, né? Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade é uma organização da sociedade civil de interesse público, então uma OCIP, fundada em 1995 numa cooperação técnica com o governo japonês. E nesta cooperação, qual o intuito, né, de formar uma cooperação técnica com o governo japonês? Para poder replicar no Brasil o modelo do JPC, que é o Centro de Produtividade Japonês. Entendi. Tá? O grande foco dessa criação do IBQP, lá na sua essência, na sua gênese da fundação, foi trabalhar com a competitividade das organizações, tanto públicas quanto privadas. Daí vem o IBQP, e o que muita gente, na verdade, acaba não sabendo é que ele vem de um projeto, uma extensão sociotécnica de um projeto que o governo do estado do Paraná tinha com o governo japonês, com a agência de cooperação, que é a JICA, a agência de cooperação japonesa, e a JICA tinha um projeto com o estado do Paraná, especificamente com o TECPAR, e a extensão deste projeto, a extensão sociotécnica desse projeto, levou à criação do IBQP. Então, entendi. Isso em 1995. Essa é a origem. Essa é a origem. Para a gente entender melhor, JPC, o que significa? É o Japan Productivity Center, Centro de Produtividade Japonês. Entendi. Então a ideia, na verdade, é que assim como existe o JPC no Japão, que o Brasil tivesse também uma entidade que pudesse olhar, né, nós estamos falando de 2 décadas atrás, a década da qualidade no Brasil, né, que tivéssemos uma entidade, uma unidade semelhante ao JPC, em cooperação com o JPC, trocando e fazendo intercâmbios técnicos e cooperações para promover o âmbito e o ambiente de competitividade no Brasil. No Brasil. E então ele bebe também de fundamentos de gestão japoneses, do Kaizen, etc. Totalmente. A base toda de fundação é o sistema toyotista de produção, que muitos conhecem, né? O Lean Thinking, Lean Manufacturing, quer dizer, produção enxuta, pensamento enxuto, o Kaizen, como você me citou, Six Sigma, todas ferramentas, na verdade, que são muito tradicionais no sistema japonês e no sistema toyotista de produção. Ah, entendi. E como é que você chegou no IBQP? Eu acho que agora que a gente iniciou a resolução do desvendamento da sigla, certo. Como é que o Sandro chegou qual que é a tua trajetória? Pode começar desde pequeno, onde nasceu e tal, até chegar aqui. Começar a trajetória, então, de vida, então. De vida, então, vamos de lá. vida. Bom, eu nasci em 1972, então este ano eu faço agora, dentro de alguns meses, 45 anos. Então, venho de Santa Catarina, de uma família, metade da família gaúcha, por parte de mãe, metade por parte de pai catarinense. Então, meus pais se conheceram em Lages, eu nasci em Lages, Santa Catarina. Por quê? Porque a família da minha mãe, que é de Nova Prata, no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo e assim por diante, veio para Lages. E o meu pai, naquela época, que é ali da região do Vale do Itajaí, uma cidadezinha bem pequena, a cidade do meu pai se chama Ituporanga, é uma cidade que pouca gente conhece, inclusive eu praticamente também não conheço muito bem, mas o meu pai foi servir o batalhão em Lages com 18 anos e conheceu minha mãe em Lages. Então, se conheceram, se apaixonaram, casaram, estão há 47 anos casaram em 1970, e eu nasci em Lages. Eu e o meu irmão, nós somos em 3 irmãos, eu, meu irmão
do meio, e a minha irmã já nasceu em Curitiba. E nós viemos para Curitiba em 1976. Meu pai trabalhou na Inepar, na antiga Inepar, durante um ano e pouquinho, e fundou uma empresa de engenharia elétrica em 1977, chamada Mesa Engenharia. Algumas pessoas ainda me perguntam por que do nome Mesa, né? Era para ser uma loja de materiais elétricos, então era para ser Materiais Elétricos S.A., por isso Mesa, né? A tradução da sigla aí. Acabou que nunca foi uma loja de materiais elétricos lá atrás. Nós até depois abrimos uma loja de materiais elétricos que está aberta até hoje, meu irmão que é o responsável por essa empresa. Tá? E meu pai fundou a Mesa Engenharia em 1977 e começou a trabalhar desde então, né, dedicado à empresa. A formação do meu pai é economia, ele é economista. Nós não tínhamos nenhum engenheiro na família, o que me levou a fazer engenharia elétrica. Então a minha formação é engenharia elétrica pela Federal do Paraná. Tiraram a sorte e você... Tiraram a sorte, aquela coisa assim que a gente brinca ainda em família, né, dizendo assim, não, mas eu não influenciei. Quando fala não influenciei, ainda dá uma risada, meu pai, né? Porque é claro que influenciou, né? Imagina os almoços e jantas em casa, desde pequeno, né? Não, nós temos uma empresa de engenharia, eu não sou engenheiro, eu acho que os filhos precisam fazer engenharia. No final das contas, só eu que fiz, mas foi muito bacana. Eu comecei a trabalhar bastante cedo, comecei a trabalhar com 13 anos. Foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Eu acho, na minha opinião pessoal, que a gente está numa contradição no Brasil no fato de que os jovens, pré-adolescentes e adolescentes não podem trabalhar. Na pior das hipóteses, são jovens aprendizes, mas não podem colocar a mão numa máquina, numa matéria-prima. Quer dizer, não há um processo efetivo de aprendizagem mesmo. Né? E eu comecei a trabalhar com 13 anos e para mim foi maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Com 17 anos passei na faculdade de engenharia elétrica e com 21 eu estava formado. Então me formei bastante cedo na Federal do Paraná, aqui, na Universidade Federal, em Engenharia Elétrica, né? E daí acabei que a minha vida sempre foi uma vida mais executiva do que técnica. Esse é um pouco do meu DNA. Eu acho que eu não sou um engenheiro de campo ou de projeto na plenitude. Então não é da minha essência, não é natural. Então eu acabei indo sempre para uma parte na nossa própria empresa de gestão de contratos, gestão administrativa, a parte comercial da empresa e assim por diante. Então eu fui fazer logo em seguida, em 96, um MBA em Planejamento e Gestão de Negócios e depois fiz um mestrado daí na Federal do Rio Grande do Sul em Administração. Então que ótimo. Eu tenho aí a formação em Engenharia Elétrica e sou mestre em Administração. Desde então, e daí terminei o mestrado em 2000, desde então também tenho uma outra atividade que eu sou professor. Eu dou aula, dei muitos anos aula na graduação para cursos de administração, nas disciplinas de qualidade e produtividade, administração da produção. Então aí tem um pouquinho já da proximidade com o IBQP. Com o tema do IBQP. Com o tema do IBQP, né? Mas agora, atualmente, só em disciplinas de MBA mesmo, em módulos de MBA, e muito mais atualmente no tema de inovação. Então, MBA em gestão da inovação, gestão de relacionamento com o consumidor, mas um novo perfil de relacionamento com o consumidor, geração Y, milênios e assim por diante, por conta de processos de inovação. Bom, voltando a essa trajetória, né, para chegar ao IBQP, em 2008, uma das minhas atividades profissionais que eu exerci também foi ter sido presidente de sindicato patronal. Então eu fui presidente do Cineutepar, que é o Sindicato das Empresas de Eletricidade do Paraná, de 2000 a 2004. Tendo sido presidente do Cineutepar, obviamente você acaba se envolvendo de uma forma muito mais intensa com a Federação das Indústrias, porque a Federação das Indústrias ela é composta por uma base sindical que forma uma federação dos seus respectivos estados, que por sua vez as federações dos estados formam a base da Confederação Nacional da Indústria. Né? Esse é a lógica, digamos assim, de formação ou de estrutura do sistema S e do sistema indústria. Né?
Então, fui presidente do Sineutepar, Sindicato das Empresas de Eletricidade do Paraná, de 2000 a 2004, o que acabou fazendo com que eu fosse convidado para ser diretor da Federação das Indústrias lá em 2004, na gestão do Rodrigo Rocha Loures, né, fundador da Nutrimental, e desde então eu comecei digamos, uma aproximação muito forte, muito intensa com o ambiente da própria FIEP, da Federação das Indústrias. Isso acabou, encurtando um pouco a história, fazendo que em 2008 o presidente da federação me convidasse para, como palavras do próprio presidente na época, né, fizesse um sabático da carreira da própria empresa.com e fizesse uma experiência executiva no ambiente da Federação das Indústrias. Obviamente uma estrutura bastante grande, naquela época nós tínhamos quase 4.000 funcionários. Sim. Eu vinha de uma empresa familiar que no máximo nós chegamos a ter 400, 450 funcionários na época. Então eu estava indo para um horizonte 10 vezes maior, uma experiência maior, a oportunidade, né, de criar um cenário de atuação e multi-stakeholder, porque o que mais a gente faz neste ambiente institucional é aprender a criar relações que agreguem valor. Que agreguem valor. Parcerias de fato. Né? E que você traduza e traga para o teu ambiente ações que gerem valores para a sociedade, né? Pelo menos essa é a grande premissa de existência, né, de uma Federação das Indústrias, através da indústria paranaense. Então, esse é o grande... Foi um desafio muito interessante, muito bacana, foi maravilhoso. Porque você teve dois papéis, uma no colegiado de vice-presidentes da FIEP, né? Isso. Em que você tinha, digamos, uma atribuição mais estratégica, né? E você passou para a execução mesmo, né? Para um cargo de direção Exato. de todo o sistema. Né? Isso. Eu acabei me licenciando da diretoria eleita da FIEP, lá como vice-presidente, como você bem lembrou, obrigado, e assumi um papel executivo. Fui superintendente e daí cuidando lá de algumas áreas. Tal. Foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência maravilhosa. E do ponto de vista executivo, foi uma experiência maravilhosa também. Um dos projetos que eu tenho muito orgulho assim de contar e uma satisfação enorme é, por exemplo, trazer uma nova cultura de relação com o mercado para dentro do ambiente da Federação das Indústrias. Então, com números de forma mais arredondada, né? Em 2008 nós tínhamos uma unidade de negócios que faturava 60 milhões de reais naquela época, tá? Que não eram da gratuidade do Sistema S. Entendi. Então são serviços aí técnicos, tecnológicos e também de educação, mas serviços pagos pela comunidade industrial paranaense. E nós em 2 anos, final de 2008, então para final de 2010, começo de 2011, nós transformamos essa área. Quando eu digo nós, é nós de verdade, porque um monte de gente trabalhou nesse projeto. Né? Mas nós conseguimos levar essa área de 60 milhões para 150 milhões de reais de faturamento, então foi um crescimento expressivo, com a mesma estrutura organizacional, então não houve um inchamento da estrutura comercial de atendimento da FIEP, mas mais do que isso, a ampliação da sustentabilidade desses produtos. Alguns desses produtos, ou quase a maioria, tinham uma sustentabilidade negativa, quer dizer, tinha um déficit e que daí o sistema, através do compulsório, o sistema de indústria aportava e cobria, e a gente acabou levando naquela época, uma proximidade muito grande de 1 para 1. Então foi um crescimento bastante expressivo e é um projeto que eu tenho bastante orgulho, assim, porque me fez ter uma amplitude de processos de coordenação e processos gerenciais muito interessante. Né? Bom, indo para o final da gestão da FIEP, isso foi no final de 2011, né? E terminou a gestão do presidente, né? E obviamente é um cargo de confiança, foi um convite para estar lá. E eu, em 2011, tinha tomado uma decisão, não estava muito claro para mim, a bem da verdade é essa, em termos assim de consciência, não estava muito claro a consciência ainda, qual é exatamente o caminho que eu voltaria a tomar após o encerramento do processo de gestão da FIEP, que seria natural. Então, um dos processos seria restartar a empresa de engenharia e recomeçar.
O outro seria, ainda exercendo uma atividade executiva externa à empresa de engenharia nossa de família, a possibilidade de ainda seguir um pouco mais numa carreira executiva, mas no mercado. E nesse meio tempo veio o convite do conselho do IBQP, Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade, e o convite do conselho para que eu assumisse a presidência executiva do conselho. E eu achei que o projeto era um projeto maravilhoso. Por quê? Porque era um projeto onde eu teria a possibilidade de empreender enquanto uma nova liderança no Instituto, né? Estou falando isso de 2012, então naquela época o Instituto já tinha lá seus 18, 17, 18 anos, né? E ele estava muito vocacionado a administrar ou fazer gestão de projetos, mas de uma forma fechada. Quer dizer, se você está fazendo gestão de projetos, obviamente fazendo bem feito, e realmente sempre foi muito bem feito, mas você não precisa se relacionar com a comunidade. E eu entendi que por toda essa experiência trazida da própria federação, essa experiência da Federação das Indústrias, né, e essa experiência relacional com governo de estado, com prefeitura, com Câmara dos Vereadores, com a Assembleia Legislativa, com a comunidade industrial paranaense. Então você acaba criando um networking, uma rede muito grande, e eu acho que isso eu entendi que isso poderia contribuir para o IBQP naquele momento. Para o IBQP. Até, Sandro, não queria cortar teu raciocínio, mas até contribuindo no teu discurso, eu tenho a impressão, até por ter uma participação parecida no processo, que algumas instituições tendem pelo seu gigantismo, viver a partir de si mesmo, né? E que é difícil você construir essa permeabilidade com a comunidade. Não sei se você concorda ou não. Na medida, às vezes os sistemas se fecham, né? E não distribuem oxigênio para todos os órgãos do corpo e tal. Essa às vezes é uma prática que ela não é intencional, mas ela acaba imperando e acaba existindo, né? Então eu concordo com você, eu concordo principalmente em sistemas maiores, né? Não é o caso do IBQP. O IBQP é uma nano-entidade perto de uma Federação das Indústrias e assim por diante, né? Mas para nós, a nossa sobrevivência depende de estar aberto. Entendi. A troca, uma instituição pequena como a nossa, como é o caso do IBQP, se não houver troca com a comunidade, daí entenda, multi-stakeholder mesmo, com todos que compõem, não há sobrevivência para o Instituto. Agora, entidades que são maiores e que a sua própria estrutura consegue dar força para a sua operação, acaba acontecendo, e de novo, não é por uma intencionalidade ou por um processo premeditado, diria. Mas é porque as coisas acabam levando dessa forma. Talvez até uma inércia da estrutura. Né? Então você acaba fazendo com que a estrutura seja um pouco mais hermeticamente fechada, eu diria. Né? A gente já está acabando o primeiro bloco e voltamos em seguida continuando esse papo bem interessante aqui com o Sandro Vieira. Até já. Voltamos à nossa conversa com Sandro Vieira, presidente do IBQP. Sandro, eu queria entender melhor como é que é a atuação real do IBQP no sentido produtos, serviços, como as pessoas acessam, quem que interage, né, com o IBQP. Sei que vocês têm umas startups lá. Isso, né? Isso mesmo. Bom, o IBQP ele tem projetos que são projetos já tradicionais de algum tempo, que a gente vem administrando, né? E eu acho que o projeto mais relevante que a gente sempre cita e que é realmente importante é o projeto da pesquisa GEM. GEM é uma sigla em inglês, Global Entrepreneurship Monitor, quer dizer, um monitor global de empreendedorismo. Essa é uma metodologia da London Business School e da Babson College, lá de 1999. Então, nós no IBQP já tocamos esse projeto desde o ano 2000. Então, são aí uma história de 17 anos de projeto. O grande financiador desse projeto é o Sebrae Nacional. Então, durante todos esses anos, o Sebrae tem sido o forte parceiro institucional e de funding mesmo para poder rodar o projeto, né?
E esse projeto é uma pesquisa que, pela metodologia dele, ser uma metodologia internacional, e existe um grupo de coordenação internacional, que se chama GERA, Global Entrepreneurship Research Association, quer dizer, uma associação de vários atores, várias universidades, que cuidam para que essa metodologia sempre esteja de uma forma ativa e equalizada para que... Qual o grande sentido disso, né? Para que você possa comparar os dados de pesquisa, os resultados da pesquisa, com os mais variados países. Então, um exemplo, Paulo. No ano passado, 75 países ao redor do mundo fizeram a pesquisa GEM. Esses 75 países representam 80% do PIB global. Então, são grandes nações, né, que representam uma expressividade do PIB global. Quando essa pesquisa ela é feita olhando o elemento, o indivíduo empreendedor, as suas motivações, os seus desejos, anseios e assim por diante, eu posso comparar o empreendedor brasileiro com o empreendedor no Chile, com o empreendedor na Malásia, com o empreendedor nos Estados Unidos e assim por diante. Então, este é um projeto extremamente relevante que o IBQP coordena, com exclusividade no Brasil. Acho que isso é uma coisa importante de se dizer. Então nós temos o direito de exclusividade. Isso é até importante frisar. O IBQP é baseado em Curitiba, tem atuação nacional e intercâmbio internacional. Exatamente. Perfeita lembrança, tá? Realmente, nós temos a ação nacional e em alguns casos até internacional. Nós já tocamos alguns projetos recentemente, no ano de 2015 e 2016, tocamos um projeto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, chamado Novos Paradigmas para a Inovação, onde nós estudamos 3 ecossistemas de inovação, Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, então 3 cidades e 3 ecossistemas de inovação, comparativamente ao Vale do Silício, na Califórnia. Então nós tivemos 2 pesquisadores do IBQP que estiveram presentes no Vale do Silício durante 1 ano e meio fazendo pós-doutorado na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Fizemos 2 eventos, o IBQP, então, num projeto internacional, acabou cooperando com a Universidade de Berkeley, na Califórnia, e fizemos 2 eventos lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício. Então, nós, além do projeto, né, de intercâmbio com algumas universidades, nós temos essa ação nacional, a sede fica em Curitiba, tá? Temos essa atuação nacional e em determinados projetos internacionalmente. Tá? Então, só resgatando, então, a pesquisa GEM é um dos nossos produtos ou projetos principais. O outro que já está, que nós coordenamos também, neste ano vai fazer 14 anos, é o Movimento Paraná Competitivo. Então, o que esse movimento se propõe? Ele se propõe a mobilizar, capacitar e reconhecer organizações, tanto públicas quanto privadas, no modelo de excelência em gestão apregoado pela Fundação Nacional da Qualidade. Então, é uma sopa de letrinhas aí, mas assim, é o MEG, que é o Modelo de Excelência em Gestão, da FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade. E o IBQP é a entidade responsável por esse projeto desde 2003, e lá, em 2003, entendeu-se que o IBQP poderia ser a melhor entidade para coordenar esse projeto, porque nós acabamos não representando nenhum tipo de interesse específico. Então, não representamos somente a indústria, nem somente o comércio, nem somente serviços, nem somente a academia, e nós somos, por ser uma organização do terceiro setor, então nós permeamos toda essa esfera entre público, né, governo, privado, as indústrias, empresas e academias, universidades. E funcionam como um nó de rede. Perfeito, é exatamente isso. Como é quase como se fosse no conceito academicamente se chama de triple helix, né? O hélice tripla, né? Governo, privado e academia. Então a gente entende que em determinados projetos a gente tem uma espécie de um motorzinho para girar essa hélice. Entendi. Que é um nó de rede. E vocês conseguem identificar, por exemplo, competências e vocações, ou seja, nós temos uma cultura empreendedora ou ela precisa ser desenvolvida? É que o povo brasileiro é um povo que se declara empreendedor. Aproximadamente 40% da população brasileira é empreendedora. Ou se declara empreendendo
e iniciando um processo de empreendedorismo. O que a gente entende, e daí eu queria conectar num outro projeto do IBQP, o que nós entendemos pelos dados dessa pesquisa é que, apesar da população ser empreendedora, ainda é um empreendedorismo de baixo impacto. Uhum. E o empreendedorismo de baixo impacto não nos coloca num cenário de competitividade de classe mundial. Entendi. Então, obviamente, a gente entende a necessidade do empreendedorismo da base da pirâmide, é fundamental, ele mobiliza e movimenta uma economia, então, de forma nenhuma ele deixa de ser importante, mas igualmente importante é que a gente comece a ter uma qualificação dos nossos empreendimentos, talvez permeando mais uma questão de base tecnológica. Entendi. Tá? Uma coisa, Sandro, eu vou criar digamos, uma visão aqui, um certo panorama, e quero que você fique à vontade para falar se é uma bobagem o que eu estou falando e me corrigir aqui sem problema, porque eu estou aqui para aprender. Eu sinto assim, eu acho que a gente tem uma falha cultural grave, que vem antiga no Brasil, de uma diferenciação entre o que é importante, que é o saber bacharelesco, né? E o que é de baixo nível é o pôr a mão na massa e fazer. Né? E eu acho que isso é uma falha cultural gravíssima nossa, em comparação aos anglo-saxões, por exemplo, que tem o costume de ter a sua oficina em casa, consertar coisa e tal. Ou seja, eu tenho essa impressão, que eu acho que falta entender trabalho como um valor. É como você falou, a gente está com uma legislação burra, no sentido de achar que o trabalho para um jovem é nefasto, quando na verdade pode ser a possibilidade de ele estar junto com o pai e com a mãe trabalhando. Né? Eu sei de caso de colega que tem panificadora que foi autuado porque o filho estava atrás do balcão. Né? Na verdade, o filho estava se divertindo atrás do balcão, com orgulho de estar do lado do pai. E aprendendo. E aprendendo. Né? Então, eu acho que há uma burrice jurídica, o termo técnico é burrice mesmo. Né? Eu acho que há uma questão cultural brasileira ainda do casarão e senzala, dividindo esse padrão, quando na verdade eu entendo o trabalho, seja ele qual for, como a chance da tua principal manifestação. Né? Seja um trabalho em engenharia, em artes plásticas, ou até como legislador, ou até mesmo como juiz. Né? Eu até critiquei aqui essa questão legal. Então queria que se nesse monitoramento internacional se identifica isso, com uma cultura age de um jeito, a outra cultura de outro jeito, quais são os fatores que levam a isso, se é a religiosidade, se é a geologia, se é a geografia, se é o momento econômico. Né? Tá. E eu coloco a questão cultura por quê? Porque a cultura é uma coisa alterável. Então, por exemplo, a gente tem uma visão super positiva dos países nórdicos, mas a origem deles é de povos que tinham a sua economia baseada no saque. Né? Os vikings eram famosos pelo saque. Né? Essa era a atividade econômica principal. Eles eram empreendedores, mas num empreendimento talvez ilícito, equivocado. Ilícito. Então, mas mudaram. Hoje são o padrão ético que nós buscamos. Tá. Falei muita bobagem, não tem sentido isso? Não. Eu primeiro quero te dizer assim, eu concordo com o que você trouxe, com o que você disse, mas queria só separar alguns pontos nessa análise. O primeiro ponto é assim, você comentou se a pesquisa aponta essas tendências e padrões culturais. Não diretamente. A pesquisa não se propõe a isso. Não quer dizer que um pesquisador em qualquer universidade no planeta, não possa fazer cruzamentos e inferir algo que remeta a essa direção. Mas a pesquisa propriamente dita não se propõe a olhar este perfil cultural e fazer essa comparação. Agora, e de novo concordando com o que você trouxe, Paulo, é assim, nós fizemos alguns ensaios, mas assim, não é publicação e não é científico, no próprio IBQP, e chegamos à conclusão que sim, o nosso
comportamento cultural, e por isso concordo na plenitude com o que você trouxe, precisa passar por uma modificação. Tá? Exemplos aonde nós chegamos na cultura, e fizemos algumas comparações. Nós somos criados pelos nossos avós, que foram criados pelos nossos bisavós, que criaram os nossos avós, criaram os nossos pais, e assim por diante, a dizer o seguinte: olha, o apressado come cru, a pressa é inimiga da perfeição, só erva daninha cresce rápido. São jargões que a gente cresce. Tem mais um ainda que eu acho que é pior ainda e que a gente acaba... eu convivi muito com isso, assim, puta, aquele CDF tirou 10 de novo. Então o que a gente faz culturalmente com os nossos amigos na escola? Lembrando, né, da nossa época de escola ou até de faculdade. Puta, aquele CDF tirou 10 de novo. Então a gente tenta diminuir o mérito que o cara tirou 10, que a pessoa tirou 10, e a gente tenta colocar no cara né, cunhar um termo para ele, pejorativo. Né, pejorativo, chamando o cara de CDF e tentando trazer o cara para baixo. Não é assim, puta, aquele cara é uma referência e nós precisamos subir a régua e alcançá-lo. Então a gente puxa para baixo. Então, voltando, né, só erva daninha cresce rápido. Não é verdade. O apressado come cru, devagar se vai ao longe, sabe, a pressa é inimiga da perfeição. Eu tive a oportunidade, uma grata satisfação... Desculpe, você me lembrou de algo que minha mãe falava e que com o tempo eu alterei. Que ela falava melhor pobre com saúde do que rico doente, né? E com o tempo eu achei que era melhor ser rico com saúde do que pobre. Ou seja, por que você tem que ter um problema, né? Sim, na verdade, sim. Você está levantando jargões mesmo, dinheiro é sujo, né? E a gente vem de uma cultura que não preza ou não dá valor, sabe, um valor intenso para a questão da meritocracia, né? Então você joga uma régua um pouco mais baixa e com esta régua mais baixa você tenta trazer a grande massa para cá. Então, o próprio dilema do professor em sala de aula, eu comentei que eu dei aula por muito tempo na graduação e agora estou só na pós-graduação, mas assim... A gente sofre um dilema enquanto professor, né, que assim, puta, tem alunos muito bons, mas 60%, 70% da turma não acompanha. O que você faz? Você traz o cara que é muito bom para baixo, você ajuda que aquela grande massa tente aumentar o nível, aumentar a régua, né? Então, mas voltando, né, ao tema, nós entendemos que a questão do padrão cultural é fortemente influenciador na nossa produtividade individual, e eu não estou falando, e aí eu acho que é um ponto importante, nós não estamos falando de produtividade de chão de fábrica, tá, Paulo? Nós não estamos falando assim que o equipamento na indústria americana com alto grau de automatização, indústria 4.0 e fatores externos à indústria como infraestrutura, portos, estradas, aeroportos, fatores tributários, não estamos falando disso. Entendi. Vamos tentar abstrair tudo isso e dizer o seguinte: nós damos as mesmas condições estruturais para o elemento humano brasileiro, estou falando isso respeitosamente, né? Estou falando aqui institucionalmente, inclusive como presidente do IBQP, né? Mas alguns ensaios que nós fizemos comparando algumas coisas. Volto a dizer que não é científico, tá? Então é uma questão de percepção, tá? Mas assim, se você der as mesmas condições estruturais para o elemento humano brasileiro, para o elemento humano americano, e vamos parar por aqui só para comparação, mas a gente poderia falar do mexicano, do coreano, que é um grande exemplo também, tá? Nós, infelizmente, produziríamos menos. Entendi. Infelizmente. Por um padrão que é um padrão cultural. Não, agora, deixa eu colocar mais um elemento na tua equação, que é importante lembrar. O Brasil dá muita atenção para a Copa do Mundo, para um esporte, menos atenção para as Olimpíadas e pouquíssima atenção para as Olimpíadas de Ciências, Matemática e tal, e o World Skills, que é o grande campeonato mundial de habilidade técnica, no qual o Brasil tem se saído bem, né? Eu acho que ficou até em segundo lugar, perdeu para a Coreia no último, ou seja, num agregado do Sistema S, Senai, consegue-se formar elementos de nível internacional. Perfeito. Né? Agora,
a gente não tem capacidade do espalhamento dessa cultura em nível nacional. E que é um processo educacional que a gente precisa revisitar, né? Uhum. E daí tem toda uma questão de métricas. Você começou a tua fala, quando nós tocamos nesse assunto, dizendo assim, o lado acadêmico, mais do olhar acadêmico, e menos hands-on, menos mão na massa, e menos aquela coisa de oficina em casa de vamos fazer, né? Quer dizer, nenhum está 100% certo, nem outro está 100% certo. Mas há que se haver um equilíbrio entre as coisas e uma aproximação, né? Um caminho do meio aí nesse caso. Entendi. Há que se haver, porque, quer dizer, o conhecimento você pode adquirir fortemente no perfil acadêmico, e é necessário, mas conhecimento e prática é que conectam com o mercado e que vão nos levar, enquanto nação, a ser um país mais competitivo e assim por diante, né? O que nós fizemos no IBQP nesses últimos 3 anos foi justamente identificando esta fragilidade da qualificação dos nossos empreendimentos, que são empreendimentos de baixo valor agregado, e novamente, extremamente importantes para a base da pirâmide, extremamente importantes para o desenvolvimento econômico do país. E aí a gente está falando de salão de beleza, o carrinho de cachorro-quente, o carrinho de pipoca, entre outros, e com todo respeito, é claro. Mas há que se qualificar os nossos empreendimentos e tentar migrar um pouco ou acelerar um pouco para empreendimentos de base tecnológica. E daí vem o tema das startups. Entendi. Tá? E nós vamos pegar esse tema no próximo bloco. Perfeito. Estamos encerrando esse bloco agora e já voltamos aí com mais qualidade e produtividade. Estamos voltando aqui para o terceiro bloco do Reflexões, hoje com o Sandro Vieira, presidente do IBQP. Sandro, eu gostaria que você desse alguns exemplos positivos brasileiros, assim. Digamos, que modelos de empresa ou de gestão municipal, sei lá, o que te vem à mente em termos de bons exemplos, né? Bons modelos para serem seguidos, assim? Bom, eu acho que existem, né, de certa forma, várias iniciativas, Paulo, que têm tentado buscar um sucesso nesta questão de trazer boas práticas e bons exemplos, principalmente no âmbito da gestão. Eu acho que nós, no Brasil, nós carecemos um pouco da gestão efetiva, principalmente na gestão pública e assim por diante, né? Eu posso citar, por exemplo, eu vou trazer um pouco para dentro de casa isso, para o próprio IBQP, o tema de organizações positivas. Então, nós estamos tentando fomentar uma nova cultura no âmbito da educação para o desenvolvimento de organizações positivas. O que é isso? É uma metodologia que visa você, obviamente, não negar as tuas fragilidades e as tuas fraquezas organizacionais, mas fazer com que as fortalezas passem a imperar sobre essas fragilidades, de forma que à medida que você fortalece as fortalezas, essas fragilidades são, de certa forma, diminuídas. Então, a metodologia de desenvolvimento de organizações positivas, que nós estamos buscando desenvolver e trazer em parceria com uma universidade americana, que se chama Case Western Reserve, que fica em Cleveland, no Ohio, é assim, você usar elementos da psicologia positiva, e muito rapidamente, até eu não sou um grande especialista nessa área, não é minha área, mas no ano de 2000, o Martin Seligman, presidente da Academia Americana de Psicologia, identificou uma fragilidade na psicologia mundial, não somente americana, dizendo o seguinte: 97,8% dos estudos feitos pelos psicólogos, estudos acadêmicos, estudavam a doença. E ele fez uma proposta: e se a gente começasse a estudar por que as pessoas não adoecem? Em vez de estudar a doença, passasse a olhar o âmbito da psicologia pelo lado positivo. Por que algumas pessoas não adoecem? Por que pessoas submetidas à mesma situação têm comportamentos distintos, diferentes, e algumas não adoecem? E ele foi fortemente estimulado pelo próprio Dalai Lama. E o Dalai Lama diz assim: olha, vocês
as universidades americanas têm orçamentos bilionários, têm os melhores laboratórios do planeta, e vocês só ficam estudando doença. Por que vocês não passam a estudar a mente, por exemplo, de um monge budista, de pessoas que tiveram câncer, por exemplo, e se curaram de um câncer? Por que algumas pessoas se curam de câncer e outras não? Mas eu não quero avançar muito nessa linha, até porque eu não sou um especialista nesse tema, mas um dos pilares do desenvolvimento de organizações positivas é a psicologia positiva. O outro é a investigação apreciativa, tá? Que parte da premissa do seguinte: vamos olhar o positivo em contraponto ao negativo dentro das organizações. Então eles até propõem uma mudança na velha e conhecida matriz SWOT, que a gente tanto usa na administração, né? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? E propõem um novo olhar, eles chamam de SOAR, em vez de SWOT, SOAR. Strength, Opportunities, né? As forças e oportunidades, Aspirations e Results. Então, SOAR, quer dizer, forças, oportunidades, aspirações e resultados. Não se preocupa com a fraqueza. Você não nega a fraqueza e não nega as ameaças, mas você não prioriza as fraquezas e ameaças. E veja que interessante, eu tive um mestre de artes marciais que dizia que para você crescer na arte, você deveria estar mais preocupado com a tua fortaleza do que com o teu defeito. Porque se você foca no defeito... Claro. Né, você não enxerga a tua fortaleza e não cresce. E aproveitando o teu gancho, o terceiro pilar, porque são 3 pilares que fundamentam essa metodologia, o terceiro pilar é a teoria das fortalezas do Instituto Gallup, que pesquisou mais de 2 milhões de pessoas, executivos, mais de 2 milhões de executivos no planeta, e entendeu que organizações de sucesso e que prosperam, né, elas priorizam fortalecer as fortalezas e não ficar pautado numa agenda de fraquezas. De novo, né, voltando para não parecer aquela coisa muito filosófica, né, você não nega que existem fraquezas nem que existem fragilidades. Só que você, à medida que fortalece as fortalezas, essas fragilidades vão sendo puxadas e vão sendo resolvidas de uma forma muito natural. E muitas empresas, muitas organizações, e nós mesmos, enquanto seres humanos e pessoas, às vezes perdemos muito tempo com as fraquezas e as fragilidades, em vez de fortalecer a fortaleza, né? Então, você pediu um exemplo, eu quis trazer um exemplo de casa que nós estamos tentando fomentar esse processo educacional para organizações positivas. Fizemos um planejamento estratégico de cursos de pequena duração, de curta duração, para começar a fomentar digamos, uma massa crítica em torno do assunto. E o que a gente sonha, e aí vem um sonho embutido nesse processo, é que talvez em 2018, 2019, a gente possa trazer para o Brasil um mestrado, um Master Science, um mestrado científico em POD, que é Positive Organization Development, ou em português, desenvolvimento de organizações positivas. Né? Outra coisa pelo aspecto positivo é o que nós temos feito no âmbito das startups, dentro do próprio IBQP. Quer dizer, nós tínhamos espaço e nós entendemos que nós poderíamos apoiar iniciativas empreendedoras de melhor impacto ou de maior impacto. Então hoje nós temos conosco incubadas dentro do IBQP, não é uma grande área, mas a gente hoje não tem mais espaço, o que é bom, porque tem muita gente circulando, muita vida acontecendo, e a gente acabou convidando algumas startups para estarem conosco no tema de cidades inteligentes. Então nós precisamos segmentar um tema, escolhemos o tema de cidades inteligentes até por uma vocação nossa, tá? E o próprio tema de cidades inteligentes ele é amplo, ele pega tecnologia, economia criativa, empreendedorismo, sustentabilidade, energias renováveis, mobilidade urbana. Então ele já é amplo por si só. E hoje nós temos lá 12 startups incubadas conosco, desenvolvendo tecnologias nas mais variadas áreas em temas de cidades inteligentes. Inclusive na área audiovisual, né? Inclusive na área audiovisual, nós temos uma startup especificamente nesse tema e no tema de educação, que é a Binóculos. A Binóculos é uma startup que o seu drive estratégico é a educação e a tecnologia é ferramenta. Então, às vezes as pessoas confundem e acham que a Binóculos é uma empresa de tecnologia. Não. Ela é uma empresa de educação
que usa a tecnologia a seu favor. E que tecnologia é essa? A tecnologia de realidade virtual aumentada em ambientes imersivos, né? Então, imagine o que é hoje você, por exemplo, trazer para o âmbito de educação corporativa, para uma indústria 4.0, treinamentos e capacitações em ambiente de realidade virtual aumentada. Exemplo que aconteceu recentemente lá no IBQP, questão de 15 dias atrás. Um diretor da Volvo, a Volvo aqui na nossa cidade, né, Curitiba, há décadas aqui, pilotando num simulador um caminhão da Volvo, quer dizer que custa aí alguns milhares de reais. Então, antes de você colocar na mão de um motorista, propriamente para um test drive, você pode fazer um ambiente imersivo num simulador que simulava perfeitamente, aliás, que está conosco lá, esse simulador, simula perfeitamente um caminhão da Volvo. Está convidado. É um caminhão da Volvo que o diretor coloca um óculos, coloca um fone de ouvido e ele está aqui no ambiente de realidade virtual aumentada, claro que o simulador fazendo o trabalho, e ele pilotando um caminhão da Volvo num ambiente de educação. Educação para quem? Para uma indústria 4.0, para treinamento, qualificação de motoristas, claro que depois eles vão para campo, né? Isso pode ser replicado, por exemplo, no ambiente cirúrgico, para alunos de residência em cirurgia médica e assim por diante. Então, essa eu diria assim que o grande brilho no olho do que nós estamos fazendo lá. Mais uma ação positiva que eu gostaria de citar, que também está conosco. Eu estou hoje fazendo autodefesa do Instituto, né? Mas assim, nós temos um projeto lá que se chama iCities, de Intelligent Cities, né? De cidades inteligentes. iCities Kids, que é um projeto organizado e coordenado por uma empresa que está incubada conosco lá, que se chama iCities, Smart City Solutions, quer dizer, soluções para cidades inteligentes. E este projeto é um projeto que roda com patrocínio da Itaipu e da Renault, certo? E atende 2.000 crianças, Paulo. 2.000 crianças da rede pública municipal de ensino. Então é um projeto em parceria com a Prefeitura de Curitiba, com a Secretaria de Educação e com a URBS, porque nós precisamos do ônibus para levar as crianças até lá. Então, de novo, esse é o exercício multi-stakeholder. Não é fácil costurar tudo isso. Eu imagino. Tá? Nós temos a participação da universidade junto, e não é de uma universidade, são de várias universidades. Porque quando você está sozinho na tua empresa, você decide e faz. Né? Ou você é um profissional e decide o teu caminho. Mas a hora que você tem que mexer com vários gestores ao mesmo tempo, fazer isso funcionar é complicado. Então, esse projeto faz exatamente isso. Crianças da rede pública municipal de ensino, todas as quartas-feiras, tem aulas, tá, em um ambiente que nós montamos uma mini cidade inteligente, lá no IBQP, num espaço de 130 metros quadrados, que vai ficar durante 4 meses lá. Então vai ficar já está acontecendo de março até junho. Então são 4 meses que todas as quartas-feiras, no total serão 2.000 crianças, com aulas de energias renováveis. Então são 3 energias que nós estamos trabalhando. Energia eólica, né? Então nós... É muito bacana, porque é um mini laboratório, então você liga um ventilador, um mini gerador eólico começa a rodar porque você ligou o ventilador e acende uma luzinha. Então as crianças ficam, uau, como pode esse ventilador que gerou um vento aqui, né? Ele rodar uma mini turbinazinha e acender um LEDzinho aqui. O outro é energia fotovoltaica, então você acende um projetor em cima daquele painel, ele acende uma lâmpadazinha, e outro é hidrogênio. Então são essas 3 matrizes que nós escolhemos para ensinar. Então esse é no tema de energias renováveis. Nós temos o tema de sustentabilidade com a questão de hortas urbanas. Então nós temos uma mini composteira mostrando para as crianças tal como é o processo. E também a questão dos resíduos sólidos e residenciais. Temos o tema de mobilidade urbana. E por último, e que é o grande encantamento das crianças, e daí assim que elas vibram mesmo, que é a robótica. Então, esses 4 temas, a robótica com conceitos assim de maker, aquilo que nós falávamos há uns minutos atrás, né? A beleza do fazer, o projetar. Não é simplesmente você pegar um motorzinho aqui, pega uma pecinha aqui, não. É o conceito do maker, de você pegar, ter que serrar uma pecinha, encaixar e não sei o que, com óculos de proteção, com jaleco, eles se sentem
partícipes de um processo que é muito bacana, sabe? Ah, que bacana. Sandro, eu vou puxar para um outro aspecto. Conversando com você, assim, dá para sentir a tua aura, né? Você tem um aspecto que eu acho que faz parte da tua personalidade, que é eu não sei se você é ateu ou não, mas dá para perceber uma certa sacralidade, uma religiosidade meio que intrínseca, assim. Então eu queria te perguntar se você tem esse aspecto mesmo. Você até falou no Dalai Lama, você é um cara religioso, porque você tem um olhar diferenciado. Você não está falando de negócio como quero me dar bem. Você está falando, dá para sentir uma compaixão pelo mundo, uma vontade que as pessoas sejam felizes. Estou com a intuição correta? Você me perguntou se eu sou uma pessoa religiosa. Eu diria que não, eu não sou religioso. Mas eu busco ser altamente espiritualizado. Eu acho até o assunto religião um pouco... É quase que nem torcer para time de futebol, né? Exato. Então, assim, eu não queria entrar no aspecto de forma nenhuma religiosa. Eu, por formação de família, sou católico. Então, fui batizado, fiz primeira comunhão, fui crismado, casei na igreja católica. Minhas filhas são batizadas na igreja católica. Mas eu não me sinto católico com exclusividade. Então, eu me sinto totalmente eclético. Eu gosto muito do budismo. Tá? Então, estudo, não sou budista, não sou, e tenho uma coisa comigo que é o seguinte: eu acho que eu jamais conseguiria, neste estágio de vida, focar somente com exclusividade em um aspecto. Então, por exemplo, eu não vou ser só budista, ou não vou ser só católico, ou não vou ser só espírita, ou a religião que for. Então, ou ateu, de vez em quando. Ou ateu, Então, eu acho que é um processo, assim, eu entendo que a espiritualidade é necessária. Eu sou totalmente eclético, aberto, assim, é como, citando o Dalai Lama de novo, né? Qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz bem. Então, todo mundo esperava, né, que o Dalai Lama fosse o budismo. Não é. É aquela que te faz bem. E eu entendo mais ainda o seguinte, que a melhor... Que pode ser até o ateísmo. Que pode ser até o ateísmo. Mas que o melhor da espiritualidade, e daí é uma questão assim de compreensão, com muito respeito a toda outra forma divergente de pensar, mas assim, é o estar a serviço. E por isso, quando você cita assim que não é business as usual, como a gente fala, né? Não é negócio por negócio, e sim assim, qual é o valor que a gente, através dos negócios, pode trazer. Eu entendo e compreendo, Paulo, que estar na presidência do IBQP tem um propósito. E não é só o propósito de ser presidente por qualquer coisa de ego ou de vaidade. Porque isso não faz diferença para mim. Não faz e nunca fez. Mas assim, o estar numa instituição que estava, de certa forma, fechada para a sociedade, que tinha espaços, daí eu estou falando de metro quadrado mesmo, tinha espaços fechados. E hoje todos os espaços estão ocupados, recebendo crianças, recebendo jovens, recebendo empreendedores, e que isso está gerando valor para a sociedade, isso é o que me move. É claro que você tem que ter a preocupação com a sustentabilidade financeira, pelo aspecto financeiro, tudo isso, mas não é só isso. Entendi. Entende? Enfim, o tempo passa rápido, eu acho que a gente vai ter que ir para o final. E Sandro, você já está convidado para voltar aqui quantas vezes a gente puder. Obrigado. Para bater papos como esse. Eu queria que você terminasse só rapidamente imaginando que país, né, que Brasil, você gostaria de entregar para as suas filhas. Sei que tem a Valentina, a Caterina, né? Como é que você vê um Brasil bacana? Assim? Olha, eu vou ficar extremamente feliz se eu puder entregar para elas já um país, claro que não eu, né? Mas assim, nós enquanto sociedade possamos entregar para os nossos filhos. Talvez seja para os nossos netos, mas a gente tem que continuar confiando e acreditando. Mas o mais fundamental de tudo, eu acho que é a questão assim nós passamos por uma crise muito grande de ética, de valores, de princípios. Eu acho que na essência e na base é tudo que a gente precisa resgatar. Então eu gostaria de ainda poder ver meus netos, né, filhos das minhas filhas, né, ver os meus netos vivendo num país assim que realmente
o padrão ético fosse diferente. Porque esta é a premissa básica, é pedra basilar. Qualquer outra coisa pode brotar de um comportamento ético e ele vai ser do bem. Então, seja para negócio, seja na economia, seja na política, seja em qualquer situação, se nós pudermos imperar dentro de uma ética diferente da que a gente vem imperando hoje, já seria maravilhoso. Eu acho que já seria fenomenal. Bem, muito obrigado pela tua Paulo. mensagem, por tudo, pela aula que você deu aqui. Enfim, terminando puxando lá aquele Kaizen que eu coloquei no começo, eu falei até porque uma das bases é a limpeza, né? E eu, sinceramente, espero que, enfim, o país esteja passando por esse processo. Limpeza. Vamos limpar, mudar o jogo e vamos trabalhar para construir um país melhor, um mundo melhor e tal. E eu sei que você é um dos agentes desse propósito e nessa direção. Então, de novo, muitíssimo obrigado, Sandro. E espero contar com você que está aí do outro lado, assistindo os outros programas também e mandando sugestões para o Reflexões. Tudo de bom para você e até a próxima.